Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcel Marques Advocacia. Eu venho aqui hoje em complemento ao vídeo anterior sobre o tema interdição e curatela, trazer mais informações em forma de troca de experiências e perguntas e respostas. Eu puxei uma ferramenta que identifica as maiores perguntas feitas nos buscadores da internet e selecionei de 77 perguntas apenas 16, que resumem de forma bastante consistente muita coisa sobre interdição que não foi dita no vídeo anterior. Talvez não esgote o tema nessas perguntas e respostas, serão 4 blocos, né, em que eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco, inclusive, da minha experiência nesse tema, na minha atuação profissional, e em caso de dúvidas vocês podem entrar em contato comigo. Muita gente tem preconceito sobre esse tema de interdição, acha que se uma pessoa for interditada isso vai acontecer de forma definitiva, e não é bem assim, né? Vocês vão ver diante das perguntas e respostas que a interdição ela cessa com a cessação da causa que incapacitou a pessoa. Em outros momentos é importante que a interdição permaneça para que, já que a pessoa realmente não tem como voltar a exercer os atos da vida civil. Enfim, eu separei aqui nos blocos. Vamos ao bloco 1 para a gente poupar tempo, sermos objetivos. No bloco 1 são algumas perguntas como: quem pode ser interditado? O que é interdição? Como interditar deficiente mental? O que é necessário para interditar uma pessoa? Então vamos lá. Quem está sujeito à curatela? Quem é o sujeito da ação de interdição? Essa resposta eu faço questão de ler e fazer alguns comentários em cima do artigo 1767 do Código Civil de 2002. Esse artigo ele foi alterado pela Lei 2015, ou pela Lei 13.146 de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e assim são os sujeitos à curatela. Vou fazer uns breves comentários aqui. O rol é taxativo, mas eu vou falar aqui, com base na minha experiência, o que acontece. Aqueles que, e esse é o ponto fulcral aqui do tema da interdição e curatela, quem são os sujeitos? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Esse é o ponto essencial. Não pode exprimir a sua vontade. Outro, os ébrios habituais, que são os alcoolistas ou alcoólatras. Algumas pessoas usam termos diferentes para a mesma coisa. Os viciados em tóxico, né? E os viciados em tóxico, o inciso 3 aqui da lei fala a mesma coisa. Tem gente que fala tóxico, eu acho engraçado, respeito, é a mesma coisa, né? Que também no mundo da saúde mental, muitos falam drogadictos, outros falam adictos, ou dependentes químicos, são os viciados em tóxicos. O outro inciso, o inciso 5, fala de pródigos, né? História bíblica, né? Do filho pródigo. Pois são pessoas que dilapidam o patrimônio. Deixa eu ligar a luzinha aqui, quer ver? Isso, acho que melhorou agora. São pessoas que dilapidam patrimônio, né? Às vezes recebe uma herança e bota o dinheiro todo fora e causa prejuízos de diversas naturezas em decorrência disso, por descumprimento de obrigações e etc. Eu gosto de incluir aqui uma doença que eu fiquei sabendo da sua existência, chamada oneomania. A oneomania é uma doença que se caracteriza pelo desejo anormal, compulsivo, intenso e permanente de fazer compras. Às vezes você conhece alguém que tem esse problema. Agora, se essa pessoa pode ou não ser interditada, depende de uma análise médica e uma perícia adequada para identificar se há realmente um descontrole a ponto de deixar de cumprir suas obrigações familiares e etc. Por exemplo, comprar ao invés de botar pão dentro de casa, mas pode ser um caso que gera interdição, sim.
Eu gosto de incluir aqui também os jogadores compulsivos, tanto de jogo de azar quanto de outros tipos de jogos legais. Existem inclusive jogos de videogame, de internet, tem que tomar cuidado, viu gente? O mundo mudou, existe gente com seu cartão de crédito cadastrado em jogos pela internet que estimulam a pessoa a comprar itens para poder vencer as fases, e isso é um grande problema, tá bom? Eu falei 4 blocos, mas eu acho que a gente vai ter que fazer uns 5 ou 6. O importante é que o conhecimento seja disseminado. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, inclusive é um livro que está emprestado com um amigo meu, tem mais de ano que ele não me devolve, né? Vou mandar esse vídeo para você, viu? Não vou falar seu nome não. Mas é um livro chamado The New Addictions. Ele fala sobre as novas dependências que as pessoas têm que não estão relacionadas com o uso de substâncias químicas. Por exemplo, falei do jogo de videogame, mas hoje está tudo no celular. Então, a pessoa que é viciada em internet, rede social, celular, é uma nova adicção, uma nova dependência, né? Uma dedicação total a alguma coisa que a pessoa acaba fazendo só aquilo. Então, ela acaba... Temos exemplo de um oriental, eu não me lembro de qual país, que ele morreu. Ele ficou mais de 24 horas jogando um jogo, não sei se era online, tomando café, sem se alimentar, sem beber água, morreu. Ele poderia ter sido o que era interdição? Interromper esse processo autodestrutivo que ele se encontrava num jogo de videogame ou de internet online. Nós temos um outro tipo de dependência também, que é o workaholic. É uma pessoa que trabalha compulsivamente, só trabalha. Será que essa pessoa pode ou não ser interditada? Depende de cada caso, é um caso. Acredito que é muito difícil, porque todos os efeitos ela está ali trabalhando, produzindo, né? Mas tem que ser analisado. Se isso afetar a cognição dela, o discernimento, não consegue fazer outras coisas da vida, talvez ela precisa se tratar. Então ela não precisa ser interditada, mas vai se tratar. O importante dessa troca de experiência nesse momento que eu quis dizer aqui, não é necessariamente a interdição. Em vários momentos nas perguntas e respostas, eu não estou aqui estimulando ninguém a interditar o seu familiar, muito pelo contrário. Eu te trazer uma orientação a ponto de evitar que chegue a esse ponto, tá bom? Pessoas que são dependentes a sexo, tem até um exemplo de um filme, né, chamado Ninfomaníaca, mas a pessoa, né, não estou falando de estupro, não estou falando de pedofilia, nada disso. É uma pessoa ali do consensual, tudo ali, mas ela só vive por isso. Existe esse tipo de dependência não vinculada ao uso de substâncias químicas, como diz a lei. Então a gente precisa ficar atento, porque pode ser que a lei compreenda que existe esse tipo de caso e considere, conforme a circunstância, uma interdição ou uma determinação de uma internação involuntária para o tratamento. Não é interdição, mas é uma troca de experiência. Ok, então vamos passar para a próxima pergunta. Essa foi apenas uma introdução para a gente começar a aquecer o tema. Vamos para o próximo bloco.